O evento dessa noite está incluso na programação da 6ª Jornada das Tecnologias da UCEF Itapiranga e é organizado pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Patrimônio e Planejamento Urbano, com ênfase em morfologias, identidades germânicas e teuto-brasileiras. O grupo, que é formado por docentes e acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCEF, conta com apoio institucional da UCEF Itapiranga e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de Itapiranga. Desde já, queremos agradecer aqui a parceria entre o curso de Arquitetura e Urbanismo com a UCEF e com a referida Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Em nome da secretária Carlise, queremos aqui agradecer toda a parceria que temos recebido. O que leva o imigrante a reproduzir uma tipologia com elementos da arquitetura da sua terra natal e com elementos de outra cultura que existe no local? Realmente, mais uma vez, casas de madeira, e aqui nós temos uma outra tipologia do ano de 1930, com a característica inclinação de telhados da casa alemã, mas também feitas de madeira. É a história da casa de Itapiranga nas primeiras décadas. No desenvolvimento da região, dessas cidades na região, acompanhou-se, primeiro, a construção da casa, da primeira casa, depois da casa permanente feita com materiais retirados da região, e de repente, com um acúmulo de capital maior, essas pessoas tinham como seguir uma certa tendência internacional. Então, vocês podem ver que Itapiranga tem várias casas com estilo Art Deco ou ecléticas. Isso já, quando já tinha um acúmulo um pouquinho mais de dinheiro e desenvolvimento, se podia seguir o estilo internacional. E aí, de repente, não interessava mais muito fazer essas casas com técnica construtiva em chainel ou de madeira. Teve um período que a extração de madeira era muito forte na região e as casas eram muito baratas porque era um material muito barato. Então, os mais antigos podem lembrar que o sonho dos pais e dos avós era construir uma casa de material. Nós vemos aqui uma foto antiga, a antiga padaria Jung. Nós temos uma casa com uma tipologia da arquitetura alemã, com sacadas, com a inclinação do telhado. Provavelmente a estrutura é uma estrutura em chainel. Nós vamos ver depois o que é uma estrutura em chainel. E ao lado, um comércio, certo, já bem sucedido no estilo Art Deco. Eu estou na frente de vocês? Tá. Agora, o que tem a ver a casa com a inclinação de telhados? Nós vemos ali do lado uma estrutura em chainel sendo montada. Provavelmente o fechamento será de madeira, que é um produto mais barato. Eu observei nas edificações aqui de Itapiranga que muito pouco nós encontramos com fechamento de tijolos. E me parece que a cobertura, eu observando, tá? A cobertura, como era feita de telhas alemãs e planas, como é feito no Vale do Itajaí, flexão. Aí nós temos essa edificação que nós visitamos hoje à tarde, muito importante, que foi a primeira casa dos primeiros padres que trabalharam aqui na cidade. Hoje é um museu onde trabalha a professora Marlene. Nós descobrimos, observando ela, que ela é um autêntico enxainhão. E alguém propaga isso para a professora Marlene lá para os alunos? Alguém mostra, tem placas, conta a história da casa, existe a história da construção dessa casa? Pode ser que exista, eu só estou refletindo. E aí tem essa paginação, essa pavimentação, que é uma pavimentação característica das regiões do oeste, porque a minha São José do Cedro era assim, e nós desfilávamos lá no 7 de setembro, enterrando a conga naqueles buracos. Mas é história, é tradição, gente. A dificuldade para essas pessoas fazerem essas pedras e assentarem essas pedras que lembra um petit pavé numa escala maior. Vocês imaginem uma rua com a história original, com essa pavimentação, onde vocês podem, com orgulho, contar essa história. Eu fico arrepiada. Vocês podem contar essa história para as pessoas que chegam, que não é igual a de Blumenau, que não é igual a de Pomerode, que não é igual a de Chapecó. É a história de Itapiranga. E vocês estão de parabéns, porque a gente ainda pode resgatar isso. Isso tem um valor que não tem preço. Aí, observando aqui de novo a casa, nós vimos ali ela no primeiro período, Kolping. Que maravilha que isso está na paisagem.
com todo esse lastro de história que o Senhor nos contou, e que continue assim na paisagem. Mostrem isso para o visitante, que ele vai sentir orgulho de ver, ele vai sentir alegria. É um aprendizado. Nós vamos para outra cidade para aprender através da cultura e da paisagem. Vocês observem essa tipologia, essa volumetria, e eu mostro aqui a tipologia do Klosterloh, lá na Alemanha, do ano de 1102, gente. O nosso de Itapiranga é de 1932. Vamos segurar isso até essa idade desse daqui. Isso é história. Mas muitas vezes é incutido na nossa cabeça que madeira, pelo menos ainda permanece, é material barato, vamos desmanchar, está cheio de cupim. A madeira é o material mais lindo que tem. Muitas das casas do Vale do Itajaí já foram detonadas e viraram móveis de demolição, que isso é um Frankenstein, isso é do mau gosto medonho. Eles vendem aquelas mesas com aquelas pinturas brancas do resto da história das cidades. Então, voltando ao primeiro slide, aqui nós temos Itapiranga em germe, Itapiranga nascendo, início do século XX, e aqui nós temos o Vale do Reno. Vocês observem as encostas do Vale do Reno. Tem alguma casa pendurada ali? A natureza é preservada para ter vista para o rio, para olhar o rio. E aqui, da mesma forma, a ocupação de Itapiranga foi embaixo, com vista para o rio, e a mata em volta era fechada. Hoje o que nós vemos, as pessoas não têm culpa, tá? Ninguém tem culpa, isso às vezes é conhecimento, e vocês estão de parabéns em fazer esse debate aqui. Isso é planejamento de cidade. Isso não é nem mais questão histórica, mas isso faz parte da identidade da encosta. O Vale do Reno, vai o mundo lá ver essas encostas, a intermodalidade, ali embaixo passa barcaças de carga, passa ciclovia, ferrovia e rodovia, lado a lado. E as encostas verdes, de vez em quando um palácio, um schloss lá. Itapiranga é novinha, nós podemos frear essa ocupação das encostas ainda, e fazer das encostas mirantes naturais para o Rio Uruguai, o grande Rio Uruguai, que está sendo um pouco deixado de lado. Isso faz parte da paisagem da cidade de Itapiranga. Tanto que aquela primeira foto, a pessoa subiu no lugar mais alto para conseguir fotografar o rio e fotografar a torre. Passam despercebido. A pessoa é muito caprichosa, mas vocês acham que é um Yolishaimel original? A parte interior, a parte externa? É, tudo original, é tudo funcionário. Ai, que lindo! E sabe que eu descontei porque eu olhei assim, eu passei hoje à tarde lá. Aí o marido perguntou, aí eu disse, eu acho que a parte de cima, eu não conseguia ver de longe. Então, parabéns para o senhor. De quando foi construído? Foi... 34? Tem 82 anos. E era da sua família. E por que o senhor ficou emocionado? Porque é da família da esposa, eu prometi para o meu sogro que eu ia conservar. E eu não sou, eu sou brasileiro mestiço nortista. Isso não então, significa não tem nada a ver com não, mas não significa nada. Eu já escrevi isso aqui. Isso. E parabéns para o senhor. Então, outras tipologias que eu percebi ser da história de Itapiranga, que existe na paisagem, parabéns aos seus proprietários. Aí vocês vão me perguntar, nós construímos as edificações novas como? Nós vamos fazer a volumetria das primeiras casas, como tem no caso do Hotel União? Mauá. Assim, gente, tudo que é original tem lastro e tem qualidade. Se você optar em fazer uma casa colonial que lembra a história, você tem que fazer original. Estrutura de madeira, se for com a forma e a volumetria rebocada, vocês observam as proporções. Mas nada de tentar fazer uma coisa que lembra sem as proporções, que começa a ficar kitchen, que começa a ficar um cenário muito de mau gosto e depois encontra e não faz de acordo. Tem exemplos, por exemplo, a cidade de Pomerode é um exemplo que eu cito agora, é uma cidade muito pequenininha
e ela poderia muito bem ser dependente de Blumenau, como era uma cidade que foi desmembrada de Blumenau. A partir da cultura real, com lastro original, eles conseguiram uma independência econômica, onde tem muitos alemães da Alemanha residindo lá por sintonia, e eles mantêm culinária, forma de construir, preservam o Chaimel, divulgam, e com isso eles conseguiram a independência econômica, porque sabem que existem cidades polos e cidades a partir da sua cultura. Tranquilo. E aqui, que edificação é essa, para terminar? Isso é para fechar e deixar uma sugestão, professor Douglas. Isso é a primeira igreja. Ela é feita voltada para o Rio Uruguai. Ficou muito tempo em uso. Ela ficou ali na parte mais alta. E de repente ela foi relocada para outro local. Ainda bem que ela não virou mesa, nem cadeira, nem banco. Ela foi relocada para outro local e foi feita uma igreja lindíssima, que lembra a arquitetura característica alemã, da igreja alemã. Muito linda a igreja. Só que ela está num cantinho que eu não sabia que era a igreja. Isso aqui tem lastro histórico. Isso deveria ter um destaque nessa cidade, no centro histórico. Isso foi a primeira igreja de Itapiranga por anos. Está lá num canto que a gente pensa que é um galpãozinho, mas isso tem lastro histórico. É isso que eu queria mostrar para vocês, o que é identidade, o que é história com lastro. Não importa, sabe? Lindíssima a igreja, no neogótico, no neoclássico, está dentro da identidade da arquitetura alemã. E outro elemento importante, gente, então, como Itapiranga nasceu em torno de uma comunidade católica, são elementos focais importantes: a igreja, o colégio das irmãs, que está num estado muito ruim, mas ainda pode ser recuperado, tá? Ele pode ter um grande apelo, assim, e ser apresentado para os visitantes com um lastro histórico muito grande. E o museu que foi a casa dos padres. Então, vocês têm, para concluir, vocês têm elementos, pontos focais muito interessantes, mas do lado de vocês tem essa vontade de tornar a cidade, a partir da sua identidade, uma cidade melhor para receber as pessoas que vêm visitar Itapiranga, observar o Rio Uruguai, os elementos e as características e a contribuição que ele pode dar para essa paisagem de cidade, e também uma paisagem natural belíssima, compondo com uma arquitetura que pode ser planejada a partir da ocupação do solo e do plano diretor, ocupação no rio, nas margens do rio, que tem que ter critérios, e ocupação nas encostas, preservar esses elementos históricos originais com destaque. E a cidade de vocês é muito bonita a partir da organização, da limpeza, e a gente sente assim muito trabalho no ar. Eu estou muito lisonjeada e muito grata por ter esse momento e poder falar sobre.